São Francisco Xavier é uma APA federal desde 1992 e estadual desde 2002. Só que bem antes disso, em 1975, uma história de um morador começou a ser construída aqui, quando o assunto é relacionado aos cuidados com o meio ambiente. E é justamente esta história que a gente vai conhecer neste programa. Uma floresta de um rei só. Uma floresta que se recicla. Por onde seu Antônio hoje anda já foi pasto. Fica difícil de acreditar. Mas quando adquiriu essa propriedade no distrito de São Francisco Xavier, na década de 70, só havia esse riozinho. Era uma terra aparentemente sem futuro. Serviria apenas para formar pasto para o gado, como era costume na época. Seu Antônio resolveu dar outro destino aos 32 hectares encravados na Serra da Mantiqueira. A propriedade virou palco para pelo menos 100 mil árvores se reproduzirem. Comecei a reflorestar tudo isso aqui e os meus vizinhos chamavam de louco, porque naquela época ninguém falava que a água ia acabar, ninguém falava em meio ambiente, né? Todo mundo cortava mata, punha fogo para fazer pasto e eu fui o único louco que apareci aqui e comecei a plantar. Ao longo de 4 décadas, o agricultor de 80 anos e de muita lucidez explica que se empenhou para achar sementes nativas, como a cajarana, o cedro e a araucária, para recompor essa floresta secundária. Entre as frutíferas, esta castanheira, que tem um significado especial. A gente arrumava a semente e depois plantava tudo no saquinho, depois pegava 5, 6 burros, amarrava um no rabo do outro, fazia aquela fila e enchia os jacá de muda e ia espalhando para a montanha e os homens iam plantando as mudas tudo na montanha. O que as árvores são do senhor? Para mim, as árvores para mim é a mesma coisa que seja filho. Porque fizeram essa pergunta para mim, quem é a sua família? Eu falei, a minha família é cada árvore que eu plantei, cada sementinha dessa que eu plantei, que tem essas tremendas árvores aqui hoje. O resultado também veio a passos lentos. A reabilitação de 32 nascentes no sítio só começou 15 anos depois do início do trabalho de reflorestamento. A gente já está aqui no Poço do Rochedo e uma das coisas que mais encantam aqui nessa propriedade são as cachoeiras, no total são 8, uma delas é essa aqui. Para acompanhar a gente nessa visita, o Luiz Fernando Priante, que é do Trilheiros do Vale, que está com a Band agora no projeto Rio Vivo. Luiz Fernando, fala para a gente dessa cachoeira especificamente. Bom, Lilian, aqui é a Cachoeira Santa Bárbara, né? O Rio Santa Bárbara, ele começa um pouquinho mais para cima, mas o importante é, falando em água, em Rio Paraíba, né, dos afluentes do rio, o Rio Santa Bárbara é muito importante para a gente, porque o Rio Santa Bárbara ele encontra com o Rio do Peixe, logo ali para baixo. O Rio do Peixe ele vai para a represa do Jaguari e da represa do Jaguari transforma no rio Jaguari, que deságua no Rio Paraíba. Então aqui é uma das preocupações nossas em termos de preservação da água, né, de manter ela bem limpinha mesmo para chegar lá mais pura possível. O barulho da água parecia um sonho. Hoje é o som que predomina em meio ao silêncio da floresta.
Em volta das cachoeiras fica evidente que a vida se reproduz. E o desenho que a natureza se incumbe de fazer é digno de um artista. Desde 1992, São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos, é uma área de proteção ambiental federal, por fazer parte da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 10 anos depois, foi transformada em APA estadual. Nem por isso, seu Antônio deixa de recorrer à religiosidade para manter intactas as espécies. O trabalho de levantamento histórico também foi todo feito por seu Antônio. Pela propriedade passaram tropeiros que vinham de Minas Gerais para vender mercadorias em São José dos Campos. No lombo do burro percorriam essas trilhas em busca da riqueza ou do sustento. O local onde dormiam é hoje a porta de entrada desse pouso do Rochedo. O antigo pasto se transformou num oásis de floresta, uma pousada em meio à mata. As piscinas e lagos são abastecidos com água de mina, a prova de que tudo se transforma. Com tantos atrativos, a fauna bate a porta. A impressão que se tem é de missão cumprida, mas o aumento populacional na zona rural ameaça esse paraíso de nascentes que contribui para o abastecimento do distrito. São Francisco Xavier tem pouco mais de 3.000 habitantes, número que chega a 10.000 em época de temporada. Não adianta de nada a gente fazer um grande trabalho para recuperação de nascentes, para limpeza de afluentes, sendo que a especulação imobiliária ela acaba desviando um pouquinho de rota de água e acaba assoreando um pouco mais para frente o rio. Então são muitos impactos que acabam causando para que toda essa limpeza aqui, essa pureza, continue pura até chegar no nosso Rio Paraíba, né? Até 60, 70 anos atrás, sobrava bastante Mata Atlântica. Hoje está restrita a 7%, uma ameaça não só à flora, mas também à fauna. Não é preciso ser um gênio para saber que a receita para produzir água está no plantio de árvores. Ao longo de seus 80 anos, seu Antônio sabe que ainda tem muito a ser feito. Eu estou fazendo meu papel. Eu recuperei essas minas d'água tudo. E a hora que eu morrer vai ficar, porque ninguém vai poder mais destruir, porque agora é a área de preservação ambiental, e aí vai ficar, para quem estiver aqui, vai ficar com ela. No próximo bloco, caminho feito pelo protetor das florestas. Essas árvores servem de alimento para os muriquis. No próximo bloco do Vale Ecologia.